Entende? Né, irmão? Quem entende, entende. Viu? Irmãos, é como nós já dissemos, o Espírito de Deus, aonde ele está, tem liberdade. Mas se tiver o Espírito do inimigo numa vida, você tem que ficar atento, irmãos. Atento. De pé, se os irmãos podem, colocam de pé, por favor. Nós iremos receber o céu de Deus. De pé como nós estamos, irmãos, recebemos o céu de Deus com alegria. Mensageiro dessa noite, Deus vai usar para continuar falando conosco. Quem crê, diga amém. Então, se você crê, se profetiza dizendo assim: fala comigo, ó Deus, pela tua palavra, que será ministrada pelo teu céu. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos alegres nessa noite porque nós estamos na casa do Senhor, estamos na presença do nosso Senhor. Não deixe que nada roube a sua atenção. Se o inimigo tentou roubar a sua atenção até agora, por favor, ore ao Senhor, peça para Deus falar contigo nessa noite. Amém? Que Deus irá falar conosco através da sua palavra. Hoje é um trabalho voltado ao departamento de missões. E para mim nessa noite falar sobre missões é uma aventura. E antes de entrarmos nessa aventura, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia Sagrada em Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15. Nós estaremos fazendo menção no versículo de número 18. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lucas capítulo de número 15. Versículo de número 18, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga estou indo. Quem não encontrou, diga estou indo. Amém, que eu estou esperando, só que demora muito. Aí tem pessoas que não falam, né, que está indo, mas está folheando ainda a Bíblia, senão que não achou ainda. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo de número 15, quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que está no versículo 18. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestir-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o meu filho cevado. Comemos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém, meus irmãos? Os irmãos podemos assentar, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós estamos diante de um trabalho evangelístico, de um trabalho missionário, um trabalho voltado ao departamento de missões. E para mim nessa noite falar sobre missões é uma aventura. Por que é uma aventura? Porque falar sobre missões é viajar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Se nós pararmos para analisar de Gênesis a Apocalipse, Deus fala sobre missões. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Lucas, talvez você pode estar se perguntando: eu já sei aonde é que ele vai pregar, eu já sei o que ele vai pregar, porque a narrativa bíblica, o qual ele escolheu para ser é sobre o filho pródigo. Talvez você pode estar se perguntando: ele vai pregar sobre o filho pródigo, vai falar sobre o que aconteceu na vida do filho
diz que quando ele começa a falar, quando ele levanta em si, o versículo 18 que lá nós acabamos de ler: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não somos dignos mais de ser chamado o seu filho. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, é que a Bíblia diz, pastor, que quando ele cai em si, como Ciana, e ele vem de longe, quando ele vai se avistando de longe, antes de chegar em casa, antes de se aproximar da sua casa, a Bíblia diz que o seu pai estava de braços abertos lhe esperando. Quando ele cai em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque somente contra ti peguei contra o céu, peguei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. E a Bíblia diz que quando ele vai se aproximando, o pai está de longe te esperando. Sabe o que eu aprendo com isso nos dias dos pais hoje? Eu falei: Deus, hoje eu trabalho voltado no departamento de missões, mas hoje também é um dia voltado ao dia dos pais. Ó Deus. E eu falei: Deus, me dá uma mensagem, eu quero falar com toda a igreja, com toda a congregação. E quando eu estava estudando, Deus falou: você vai pregar sobre isso. Você vai pegar e vai mostrar para o meu filho que está próximo que eu ainda estou me esperando. Aleluia. Talvez muitos podem ter te abandonado, mas o Senhor, irmão, jamais se abandonará. O Senhor sempre vai estar te esperando de braços abertos. Porque o Pai que é Pai de verdade, irmão, Ele sempre vai esperar o seu filho. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o filho vai se aproximando, levantando-se, foi ter com seu pai. O que eu acho interessante aqui, meus irmãos, é que o pai não sai da onde ele estava para ir encontrar com seu filho. É o filho que tem que entender que ele precisa mais do pai. Glória a Deus. Aleluia. O filho pode dizer para o pai assim: pai, eu não quero te considerar mais, não quero que você seja meu pai, e acabou, beleza. Mas ele é filho. Agora, irmão, quando um pai fala ou desconsidera aquele filho como filho, quem é que perde mais? Quem perde mais é o pai ou o filho? Porque o filho depende mais do pai. Então o filho é que tem que cair em si e entender que ele depende mais do pai. Não é o pai que depende do filho, é o filho que depende do pai. Aí o filho fala: levantar-me-ei e irei. Quem tem que ir é o filho. Aleluia. É o filho que tem que entender que ele precisa do pai. Não é o pai que precisa do filho, não. É o filho que precisa do pai. Aleluia. Por quê? Porque o filho está condenado, o filho está desprezado, mas o pai está dentro de casa, de braços abertos, esperando a chegada do filho. Glória a Jesus. Aleluia. O versículo de número 21: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o que eu acho mais interessante é o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei para mim a melhor roupa. Trazei para mim a melhor roupa. Pondo-lhe um anel, então roupa, anel e sandália nos pés. Aleluia. Roupa fala, pastor, de revestimento. Aleluia. Quando o filho volta para a casa do pai, isso nos mostra que ele está precisando de revestimento. Ele precisa ser revestido por quem? Pelo próprio pai. Não é o filho que vai revestir o pai, não. É o pai que vai revestir o filho. O filho próximo, quando ele volta para casa, o pai entende que a primeira coisa que ele precisa é ser revestido. Procura para mim a melhor roupa.
que eu aprendo com isso? Todo filho pródigo, quando ele sai da presença de Deus, a primeira personalidade que ele perde é a vestimenta. Toda pessoa que saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, a primeira coisa que ele vai fazer é parar de se vestir como um servo de Deus e vai andar de qualquer maneira. Nós somos conhecidos pela nossa vestimenta. Eu vejo que aquele homem que vai ali, ele é um santo homem de Deus. Não precisou Eliseu falar para aquela mulher que ele era profeta. Ela observava ele de longe e dizia: eu vejo que esse homem que passa por aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Acabou. O que eu aprendo com isso? O nosso testemunho, pastor, não é eu que tenho que dar. As pessoas têm que olhar para mim e ver Deus na minha vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Não precisa você dizer que é crente. As pessoas têm que olhar para você e a sua vestimenta vai dizer se você é ou não. Porque a vestimenta do servo de Deus ela é totalmente diferente da vestimenta do mundo. O servo de Deus tem que se vestir de forma diferente. Nós não podemos se igualar com o mundo. Tem pessoas que querem fazer missões, mas querem viver de qualquer maneira. Tem pessoas que querem fazer missões, mas querem compactuar com o mundo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou é ou não é. Vestimento, irmão. A primeira coisa que um pai faz é vestir o seu filho quando ele volta para casa. Depois ele vai lá e coloca um anel no dedo. Anel fala de aliança, fala de compromisso. Naquele período, naquela época, antigamente, os reis assinavam toda a carta com selo, com um anel. Ele carimbava a carta e quando a carta era enviada, o selo do anel que estava naquela carta, o povo recebia. Toda a carta era assinada com selo, com um anel. O que Deus está dizendo? Eu quero renovar a minha aliança contigo. Deus quer renovar a aliança com o filho que saiu da sua presença e agora quando ele retorna, a primeira coisa que Deus quer fazer, revestir. Segunda, renovar a aliança. Precisamos renovar, irmãos, a nossa aliança com Deus. Tem pessoas que não têm mais aliança com o Senhor. Aliança fala de compromisso. Aliança fala de propósito. Quando você coloca uma aliança no dedo, você está assumindo um compromisso com aquela pessoa. Nós temos a presença do Maxwell que casou, no momento que ele casou, ele colocou uma aliança no dedo. Quando ele coloca uma aliança no dedo, ele está assumindo um compromisso com a sua esposa. A aliança no dedo representa compromisso. Quando aquele pai coloca a aliança no dedo do filho, Deus está dizendo: olha, eu estou renovando a minha aliança contigo. Está acabando com isso, irmão? Tem muitos filhos próximos que já quebrou a aliança. Tem muitos homens
pregar o Evangelho. Deus coloca sandália nos seus pés para você anunciar o Evangelho. Deus coloca sandália nos seus pés porque o lugar que você vai pisar vai se transformar em terra santa. Porque aonde você coloca a planta dos seus pés, o ambiente se transforma. Porque Deus coloca a planta dos seus pés junto com você. Quando você pisa em qualquer lugar desse mundo, o lugar pode ser pecaminoso da maneira que for. Quando você coloca a planta dos seus pés lá, o ambiente se transforma. Porque Jesus está na sua vida. Deus está na sua vida. Mas para que tudo isso aconteça, Deus quer nos revestir, Deus quer renovar a nossa aliança e Deus quer colocar sandália em nossos pés. Precisamos desses três ícones para que a gente possa viver uma vida abençoada e uma vida missionária com o Senhor. Precisamos ir e pregar o Evangelho. Precisamos ir anunciar o Evangelho com autoridade, anunciar o Evangelho com graça, anunciar o Evangelho com poder. Precisamos anunciar o Evangelho com poder, porque o mundo está agindo sutilmente para poder nos tirar da presença do Senhor. Então a igreja também tem que agir com sinceridade e fidelidade para que nós possamos ganhar alma para o reino de Deus. As pessoas têm que passar pela rua aqui, subindo ou descendo, eles têm que olhar aqui para dentro e sentir algo diferente, sentir um desejo diferente, sentir uma graça diferente. Por quê? Porque a igreja tem que ter poder. A igreja tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter graça. Moisés, quando ele viu a sarça pegando fogo, Moisés falou: olha, eu vou lá para me ver por que a sarça pega fogo e ela não se consome. Eu vou lá para me ver essa grande visão. Irmão, através do fogo, da glória que estava sobre aquela sarça, despertou uma curiosidade em Moisés. E ele falou: eu vou lá para me ver por que a sarça pega fogo e não se queima. Sabe o que eu falo com isso? As pessoas têm que passar por aí, têm que descer e ver a sarça pegando fogo aqui dentro. Para eles sentir o desejo de entrar na casa do Senhor. E uma vez que eles entrar, eles não sentem desejo mais de sair. Eles ficam conosco. É a presença de Deus em nossas vidas que faz a diferença. Não adianta pregar bonito sem unção. Não adianta cantar bonito sem unção. Temos que cantar, temos que pregar sim. Mas a graça de Deus tem que estar conosco. A presença do Senhor tem que estar em nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Eu quero ficar por aqui, até aqui o Senhor nos concede. Ainda falta alguns minutinhos para as 9, e aí ainda temos ainda alguns avisos. E eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, e que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando cada dia mais e mais. Sou grato a Deus por esse dia dos pais, que Deus possa abençoar cada papai que estão aqui essa noite, e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a cada família nessa noite. E desde já eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar toda a igreja para estar sobre seus pés. Vamos estar fazendo mais uma oração. Nessa oração eu quero estar agradecendo a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. É a segunda vez que eu vou essa cultura. A primeira vez que eu venho para aqui, eu adorei o Senhor aqui já e foi uma bênção. E eu creio que a terceira vez vai ainda chegar, com certeza, não tenho dúvida disso. E Deus sabe de todas as coisas. Tem hora que eu estou ensaiando com um conjunto lá, o departamento chamado de Leões, e eu falo assim: pessoal, vamos ensaiar sem o playback. Aí nós ensaiamos. Vamos ensaiar agora com o playback. Vocês vão ensaiar com o playback, vocês vão continuar, eu vou dar pausa no playback para vocês pegarem no tempo certo. Então eu vou levando eles dessa maneira. Por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma mais quando acontece o imprevisto deles. Não tenho dificuldade nenhuma, pastor. Para mim, todos podem ficar tranquilos. A gente pega, a gente canta, né, irmã Marceliana? A gente já está acostumado com tudo isso. Amém? Até porque outrora
e aí a igreja adorava o Senhor da mesma maneira. Amém? Nós tivemos uma vez fazendo missões em Vinhato, em Canadá, e entramos ali numa cidade de chão, e chegou lá, nós foi adorar o Senhor numa igrejinha de sapé, e a glória de Deus desceu naquele arraial. As irmãs adoravam o Senhor com os pés cheios de poeira, e batiam os pés no chão e a poeira subia. E quando as irmãs adoravam a Deus, que ela batia os pés no chão e a poeira subia, a glória de Deus descia. E aí eu preguei naquele culto sobre o segredo da fumaça. Eu preguei sobre o segredo da fumaça, e eu li lá em Isaías 6. Então é assim que Deus faz, amém? Assim que Deus faz. Vamos orar agradecendo ao Senhor, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Vamos orar, levanta a mão para o céu, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, amado e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como igreja, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Sua presença e oração. Desejamos, Pai, eu quero ser grato a Ti por esta rica e poderosa oportunidade de poder estar mais uma vez aqui neste lugar para poder anunciar a Sua palavra. Meu Deus, a primeira vez eu estive aqui no trabalho das irmãs em ciclo de oração, e o Senhor falou no nosso aqui naquele dia. Hoje não é diferente, eu já pude também sentir a Tua graça, sentir a Tua presença, e nós vamos sair daqui nessa noite, ó Pai, saciado pelo poder dos louvores da Sua palavra. Pai, continue abençoando esta congregação, continue abençoando, ó Pai, o nosso pastor, abençoa, Senhor, toda a sua família, ó Deus, tenha a sua casa em suas mãos essa noite. Pai, nesse momento apresentando cada paz que está presente aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando este dia maravilhoso, considerado como dia dos pais. Pai, leva cada um de nós aos nossos lares debaixo da tua proteção. Seja conosco, continue nos abençoando, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida do nosso irmão Giovanni,